Falando então de economia e de emprego, 7 dos 27 estados brasileiros tiveram uma queda, uma melhora na taxa, ou seja, diminuiu a taxa de desemprego, o que é bom, mais gente empregada. Isso estamos falando desse terceiro trimestre desse ano. Só que a Bahia não está entre esses estados, tá bom? Quando a média nacional recuou aí para 6,4%, o que é a menor média para esse período desde o início dessa série, lá atrás, em 2012. Quem vai trazer esses números para a gente mais atualizados é o Lucas Machado. Lucas, bom dia para você. Queria que você falasse um pouquinho como é que ficou aí a distribuição, essa taxa de desemprego nos vários estados. É uma taxa boa, a gente está com um nível de emprego bom no nosso país. Sim, Leilani, bom dia para você e aos assinantes. Ao mesmo tempo, ainda há muita gente desempregada, só que nos últimos meses o que o IBGE tem divulgado é que a população tem conseguido encontrar postos de trabalho pelo Brasil. O IBGE divulgou hoje, então, nessa pesquisa, que 7 unidades da federação tiveram queda na taxa de desemprego. Os estados são os seguintes: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia e Bahia. Apesar da Bahia estar entre os estados do Brasil com maior taxa de desemprego. Nos outros 20 estados, segundo o IBGE, as taxas oscilaram ou ficaram estáveis para mais ou para menos. Ou seja, o grande destaque aí é que houve queda no desemprego em 7 estados do Brasil. A gente tem essa detalhação na tela para vocês acompanharem, nessa arte que nós preparamos para vocês. As maiores taxas de desemprego entre julho e setembro foram no Pernambuco, com uma taxa de 10,5%, na Bahia, com uma taxa de 9,7%, no Distrito Federal, com taxa de 8,8% e no Rio Grande do Norte também com 8,8%. Já os estados com as menores taxas de desemprego foram Santa Catarina, com uma taxa de 2,8%, Mato Grosso, 2,3% e Rondônia, 2,1%. Na segunda tela, a gente traz os números de todo o país. São 6,4% da população desempregada, a população desocupada, no caso, esses 6,4% querem dizer 7 milhões de pessoas e 103 milhões de pessoas trabalhando. Desses 103 milhões de pessoas trabalhando, 25 milhões trabalham sem carteira assinada e 40 milhões são trabalhadores informais. A gente tem a entrevista de um especialista analisando todo esse cenário que eu acabei de mostrar. Vamos ouvi-lo agora. Com relação ao desemprego, há uma tendência favorável, porque a gente está entrando exatamente no melhor período, né, que é o período do final de ano, então tem muita contratação temporária de emprego, então isso ajuda, né, a queda do desemprego. O desemprego pode voltar a cair na margem, né, esse 6,4 talvez não seja o patamar mínimo que a gente possa atingir, mais próximo de 6,2 de taxa de desemprego até dezembro. Olhando para 2025, aí a situação fica um pouco diferente. A gente vai ter, provavelmente, com o aumento da taxa de juros, né, um desaquecimento natural do mercado de trabalho. Né, na margem, a gente vai começar a gerar menos vagas de emprego. Como tem uma população que chega, né, no mercado de trabalho, esse equilíbrio, né, entre a oferta e a demanda começa a pressionar um pouco mais a taxa de desemprego. Então, a tendência ao longo de 2025 a gente vê a taxa de desemprego subindo um pouco mais em relação ao que a gente está atingindo agora. Está aí a explicação sobre esse cenário do desemprego em todo o país. Só uma correção com relação à palavra que eu usei na entrada anterior: detalhamento de todo o cenário do desemprego do Brasil nos estados brasileiros e não detalhação. Leilani.